Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis. Hoje é 30 de julho de 2025. E aqui em Petrópolis, para variar, está 10 graus. Está um gelo. Tomando até uma coisinha quente aqui. 10 graus, gente. Um absurdo de frio. Está difícil até. Aqui no Rio tá frio, imagina aí. No Rio tá frio. 10 graus é muita coisa, gente. Muita coisa. Muito frio, não está fácil, não. Realmente, a gente quer ficar boa da tosse, mas não consegue. É muito frio, é muito frio. Eu estava enrolada, a mão esquenta. Você sai debaixo do cobertor, as mãos voltam a ficar geladas, porque o frio é muito intenso. 10 graus caindo, hein? 10 graus caindo. Até mais ou menos meia-noite, a gente deve chegar a 7 graus. Ontem, aqui Oi. tem um lugar chamado Pico do Couto, que deu -1. Nossa, É o Pico do Couto, é no alto do pico. E tem outro lugar também, que é uma, onde tem uma cachoeira, né? O pessoal vai muito lá, mas é um bairro. Deu -1, deu um grau lá. é É. aí em Petrópolis mesmo? Pico do Couto é onde tem uma base da aeronáutica, que é Ah, para ver negócio de. O trânsito de aviões, né? sim. Aí lá deu -1. E nesse bairro, aqui é um bairro mais alto, eu até já fui lá uma vez, tem umas cachoeiras, né? Parece que deu 1 grau, 1 ou 2 graus. Essa noite tá dando 10. E dizem que deve ir até 7, né? Eles dão o horário, eles vão dizendo mais ou menos, né? Quanto tempo vai dar, quer dizer, um absurdo, né? Eles dizem que eles dão aqui, ó, até meia-noite deve dar 8 graus. E aí, durante a madrugada, depois de 1h30 da manhã, 2 horas, aí vai dando, aí fica 7, né? Mas essa hora, são 9h40, dando 10 graus, é muito frio, gente, muito frio. Mas vamos lá, né? O que é que a gente pode fazer, né? Bem, meus irmãos, nas quartas-feiras, nesse horário das 19h40, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando capítulo 5, que fala de adultério e divórcio. Hoje, Ixi, juro. É o mesmo assunto do Evangelho. hoje nós vamos estudar o item que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que é tentado uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nós já lemos, aí tem assim: Eu, porém, vos digo. Isso nós lemos semana passada. Hoje nós vamos começar aqui: Que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. Tá? Que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. Deixa eu tomar um copinho de água aqui. Qual o capítulo, Rose? É o Qual capítulo é? 5. Adultério e Cinco. divórcio. Adultério e divórcio. Tá. E aí é muito item, né? Que qualquer quer tentar uma mulher para cobiçar. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo por tudo aquilo que temos recebido, agradecendo pelas bênçãos que caem do céu sobre cada um de nós, pedir ao Pai que nos dê ombros fortes, para cada um seguir a sua trajetória, a sua caminhada, mas também pedir a Deus bênção para com todos aqueles que estão sofrendo, necessitados do consolo, do amparo do Pai.
principalmente aqueles que, por ignorância, né, se afastam dele, se afastam do Pai e, motivados pelo seu egoísmo, orgulho, estão espalhando a dor e o sofrimento. Como disse Jesus, esses são os mais necessitados, porque realmente não sabem o que fazem. Que Deus se apiede deles, que os console, que os ampare nos momentos de dor e sofrimento, e que todos nós possamos fazer a nossa parte, buscando a renovação moral e nos preparando para sermos melhores discípulos de Jesus, ajudar Jesus nesse momento tão difícil porque passa o nosso planeta. O Senhor precisa da nossa ajuda. Então vamos nos preparar e nos oferecer para o Mestre. Graças a Deus. Vou botar uma balinha aqui na garganta, balinha de própolis, para ver se dá uma aliviada, né? Então vamos lá, gente. Diz assim o Cláudio Fajardo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, que qualquer, novamente essa expressão, mostrando que é qualquer um que assim agir. Então ele mostra aqui que a mensagem de Jesus não é para um outro, não é só para aqueles que o ouviam, que o seguiam, é para qualquer um, de qualquer época. Que o Evangelho de Jesus é uma lição imorredoura, é uma lição que não serve apenas para o homem lá da época de Jesus, para o homem do tempo atual, não. É para todos os homens que viverem no planeta Terra. Porque outro dia eu estava lendo sobre isso, aonde o amigo espiritual dizia o seguinte: cada planeta do sistema, do universo, tem ou teve o seu Cristo. Tem, né? Porque mesmo que, como Jesus esteve aqui entre nós há 2000 anos atrás, ele continua sendo o nosso Cristo, né? Aquele espírito que está sempre conosco. Então, todo planeta tem ou teve seu Cristo, tem o seu Cristo. Dependendo do grau evolutivo do planeta, todos os planetas, todos os Cristos que foram a um orbe, que se responsabilizaram por um orbe, como Jesus se responsabilizou pelo planeta Terra, levaram para esse planeta, para aquela população de espíritos que habita aquele planeta, um evangelho. O evangelho de Deus, que a boa nova é o evangelho, e a boa nova é de Deus, são as notícias do reino. Então, todos os planetas, através do seu Cristo, receberam o evangelho. São o quê? As leis divinas. Nós recebemos. Agora, esse evangelho é entregue àquele planeta, àquela população, de acordo com o grau de evolução de cada um, de cada planeta. Então, todos receberam o evangelho. Todos. E repare que o evangelho, quando veio, ele foi através do Cristo. Cristo é que traz o evangelho. Quando nós recebemos o evangelho, o planeta já era um planeta de provas e expiações, já bastante evoluído. Não era aquele planeta de provas e expiações quando o homem descobriu a razão. Porque o planeta Terra deixa de ser primitivo quando o homem descobre a razão. Ali começa o planeta de provas e expiações. Não foi assim que nós recebemos o Evangelho. Nós recebemos o Evangelho quando já tínhamos sociedades muito bem constituídas. Sociedade romana, sociedade grega, né? Nós já tínhamos egípcia, bastante evoluídas.
Aí Jesus trouxe o evangelho. Até aquela data, ele vinha o quê? Enviando emissários para preparar o caminho. Mas quando Jesus veio, nós já tínhamos, só para dar um exemplo, o direito romano. O direito romano estabelecido na sociedade. Direito romano esse que hoje o direito que nós temos, instituindo as leis dos homens, ele é feito, ele é estruturado em cima desse direito romano. Nós já tínhamos o helenismo, então nós já tínhamos a filosofia de Sócrates, de Platão. Então era uma sociedade já muito bem constituída, uma filosofia platônica, socrática, o direito romano, a sociedade dividida, organizada. Então já era uma sociedade avançada quando Jesus traz o evangelho. Assim aconteceu nos outros mundos. Mas os mundos não estão todos no mesmo nível evolutivo. Então, todos receberam o evangelho. A gente não pode achar que só o planeta Terra recebeu o evangelho. Não. Cada planeta teve seu Cristo. E todos os Cristos levaram o evangelho para esses planetas. Ô, Rose, Aí, é porque, no caso, o Evangelho é o resumo das leis universais, e cada planeta, cada humanidade, cada agrupamento humano precisa de ter acesso às leis universais, né? então, olha só, nós temos planetas hoje muito mais evoluídos que a Terra. Sabemos disso. Sabemos disso. Hoje, esse planeta muito mais evoluído tem uma compreensão do Evangelho muito mais adiantada do que nós. Não é verdade? Porque eles receberam o Evangelho quando a sociedade lá se estabeleceu, como a nossa. 2000 anos na história não é nada. 2000 anos de história, não é nada. Você veja, o auge do Império Egípcio foi um dos mais esplendorosos. Vai acontecer mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo. O auge do esplendor do Egito, que tem mistérios que até hoje a gente não compreende. Coisas avançadíssimas. Os indivíduos lá no Egito faziam cirurgia plástica, faziam cirurgias indolor. Eles conheciam a acupuntura, não é? Hoje, e outras coisinhas mais. O tal do mistérios. Imagine os chineses, que é uma cultura antiquíssima. Outro dia eu vi uma piada quando houve essa briga de tarifaços e o Trump mandou um tarifaço lá para a China. Aí o premier chinês mandou um recado. Ele disse: a América tem mais ou menos 500 anos. A China tem mais de 5.000 anos. Ela sempre existiu e vai continuar existindo. A China tem mais de 5.000 anos. De onde veio a pólvora? A gente sabe? Quem inventou a pólvora? E outras coisitas mais? Não é diferença de cultura, não é? Então, imagine em níveis de planeta. Tem planetas que a população desse planeta, que o planeta não existe mais, que o planeta evoluiu até o ponto que todo planeta um dia acaba, não é? A gente sabe, o nosso foi criado e um dia vai desaparecer. Tem planetas que já desapareceram. Significa que aquela sociedade chegou a um nível tal
Ela foi para onde a gente não sabe. E que aquele planeta não existe mais. O que a gente vê desse planeta hoje é luz. A gente diz que estrela brilhando. É a luz que vem daquele planeta até nós. Mas o planeta em si não existe mais. Essas sociedades receberam esse evangelho milhões de anos antes de nós. E eles foram trabalhando esse evangelho. Imagine a compreensão do evangelho que eles têm. Como tem planetas muito mais novos que o nosso, metade da idade do nosso, tem planeta que talvez hoje esteja recebendo o evangelho, né? Hoje esteja recebendo o evangelho. E olha onde nós já estamos. Mas todos recebem o evangelho, né? Então, quando ele diz que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, que qualquer, novamente, essa expressão mostrando que é qualquer um que assim agir, não importa onde ele viva, todos receberam essa mensagem. Se receberam essa mensagem 10 milhões de anos antes, que o nosso planeta tem mais ou menos uns. Eles falam 5 bilhões de anos, é mais ou menos assim. Por aí. 5 bilhões de anos. Tem planetas que talvez tenham 20 bilhões de anos, ou que já chegaram ao ápice de 30, 40 bilhões de anos, 20 bilhões, e acabou, a sociedade foi para outro lugar, nem vive mais em planeta, são espíritos, né? Imagine quando o planeta onde Jesus foi criado, quando é que ele recebeu o evangelho? Só para a gente tentar, né? Então ele diz, mas a mensagem é para qualquer um, para qualquer espírito criado por Deus. Não importa quando foi criado. Então ele diz que qualquer, novamente essa expressão mostrando que é qualquer um que assim agir. Diante da lei de Deus, não há privilégios, mas responsabilidade assumida de acordo com as ações. Que a lei de Deus é colocada na mente de cada espírito quando ele é criado. Cada um. E Deus não cria de pacote, não, né? A gente sabe que Deus não cria de pacote. Somos individualidades. Cada um que ele criou. Então, a cada um criado, a lei é colocada na mente do indivíduo. Então, ele diz aqui: para Deus não há privilégio, mas responsabilidade assumida de acordo com as ações. E darei ainda, ele ainda diz assim: Jesus, a cada um de vós segundo as vossas obras. Diz-nos o mestre, através da mediunidade, João Evangelista. Está lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Cada um recebe de acordo com a sua obra. Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu até acredito, por causa da misericórdia de Deus. Né? Dar menos, ele não dá. Mas que ele pode dar um pouquinho mais, ele até pode. Que a misericórdia dele é tanta, 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 que às vezes a gente nem merece. Mas ele dá um pouquinho mais. Né? Que aí é a generosidade, a misericórdia do Pai. Atentar, quando ele diz assim, ó, que qualquer que atentar, atentar é ver, olhar, observar com atenção. Cobiçar, por sua vez, é desejar, ambicionar, apetecer ardentemente. Portanto, atentar numa mulher para cobiçar é olhá-la com desejo e vê-la com cobiça. Quando eu leio essa palavra, é, atentar numa mulher para cobiçar, na minha ignorância, eu vejo essa mulher aqui não apenas como um ser humano, não apenas como um ser humano. Eu acho que qualquer coisa
Que ele diz aqui, ó, atentar é ver, olhar, observar com atenção. Cobiçar, por sua vez, é desejar, ambicionar, apetecer ardentemente. Portanto, atentar numa mulher para cobiçar é olhá-la com desejo e vê-la com cobiça. Eu acho que aqui a palavra mulher pode ser substituída por uma série de outras coisas. Também é uma maneira que você vê, tem pessoas, homens e mulheres, né, que cobiçam, a homem que cobiça a mulher do próximo, ou às vezes nem a mulher do próximo, pode ser até uma mulher solteira, que não esteja interessado nele, ou mulheres que cobiçam o marido da outra, ou então um solteiro que não quer nada com ela, a ponto é uma cobiça patológica. Eu não gosto de novela, não, mas de vez em quando no Facebook eu vejo os pedacinhos. Tem uma novela que acabou aí, não sei o que lá, de amor, que tinha uma personagem, uma matriarca chamada Branca, até do Manuel Carlos. Tinha a tal da Helena, que o Manuel Carlos sempre botava Helena, né? Mas tinha uma jovem nessa novela, tem um casal, é, o rapaz parece que chama Marcelo, e a mulher dele chama Eduarda. É até a filha da Débora, da Regina Duarte, que faz a Eduarda. E ele, eu esqueci o nome dele. Mas tem uma moça, chama Laura, dessa novela, que ela tem um ciúme, ela tem um, não é ciúme, é um desejo patológico pelo rapaz. Não é ciúme, aquilo extrapolou do ciúme. Ela quer, de qualquer maneira, que aquele rapaz seja o amor da vida dela. Eles namoraram na infância, na juventude. Depois, cada um foi para o seu lado, ele se apaixona por outra moça, casa com ela, mas essa jovem, ela não aceita isso. Então, a vida, ela é jovem, bonita, interessante, alegre, mas ela tem uma monoideia, é um desejo, ultrapassou ciúme, né? Porque se não é namorado dela nem mais dela, não pode ter ciúme. Mas é um desejo de posse daquele rapaz. Então ela faz tudo para destruir a vida dele. Tudo, 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 tudo. Mas você vê uma coisa patológica. É uma coisa patológica, sabe? É uma obsessão de encarnado para encarnado assustadora. E a atriz é maravilhosa. Viviane Pasmante, se eu não me engano, o nome dela. Ela faz espetacularmente bem. Não sei se vocês chegaram a ver essa novela. Ela é espetacular. Ela faz, sabe, maravilhoso. Eu vou ver se um dia eu salvo um pedacinho para vocês verem o que é uma coisa teológica. Não é pelo interesse da novela, não. É pelo personagem. O que ela vive naquela patologia. No final, ela acaba morrendo. Ela acaba perdendo a vida numa dessas crises. É uma coisa doentia. Ultrapassa o ciúme. A mulher tem ciúme do marido. Ultrapassa, ultrapassa. Tudo aquilo ultrapassa. Ela é humilhada de tudo quanto é tipo. Mas é como ela estiver cega. Todo mundo diz para ela, o pai e a mãe dizem para ela que ele não serve para ela. Ele fala para ela, mas não adianta. É uma patologia. É uma pessoa totalmente desequilibrada, chega às raias da loucura. Ela diz que é amor, isso não é amor, é doença. Então, é o que ele diz aqui. Cobiçar, por sua vez, é desejar, ambicionar, apetecer ardentemente. Ela não tem limite. Portanto, é tentar uma mulher para cobiçar, é olhar com desejo e vê-la com cobiça. Mas o que eu falei antes, isso de ser uma mulher pode ser um desejo, por exemplo, para uma posição social, pode ser um desejo por uma posição
profissional, alguém que quer subir na carreira, né? E é capaz de fazer qualquer coisa. Alguém está vendo a tal da novela Vale Tudo agora? A jovem Fátima? Quem está vendo a nova versão, eu vi a antiga. Nova versão, eu não vejo não. Mas também no Facebook eles botam pequenos vídeos. Ela é capaz de tudo. Ela vendeu a casa que morava com a mãe. Deixou a mãe na rua. O que que ela quer? É amor? Casar com um homem rico, amar o homem rico? Não. Ela quer ascender socialmente. Ela quer ser rica, poderosa. Não importa. Ela pode casar com 10, 20, porque ela não ama ninguém. Ela se submete, faz qualquer coisa para subir, para ser poderosa, para ser rica. É o desejo dela. E a mãe é sua maior vítima, que a mãe é antagonismo dela, né? Ela faz qualquer coisa. E o interessante é que outro dia eu vi, quando a mãe, fazendo uma análise dela, a mãe diz para um amigo, diz assim, ela, o nome da menina, da personagem é Fátima, ela não é má, ela não é má. Ela é simplesmente uma pessoa que não tem sentimentos. Ela não tem sentimento. Não importa se é mãe, o filho, ela tem até um filho, e ela vai vender, tentar vender esse filho. E o filho é de uma pessoa que ela dizia gostar, que era uma amante dela. Mas ela vai querer vender esse filho para ganhar um dinheiro. Porque é outro tipo de doença. E a mãe fala, ela não é má, ela é só uma pessoa desprovida de sentimento. Desprovida de sentimento. E uma pessoa assim é capaz de fazer qualquer coisa. Matar uma mãe, matar um irmão, trair uma irmã para ficar com o marido, se o marido tiver uma posição mais elevada. Até se ela puder, se ela tivesse um filho e pudesse ficar com um genro, entendeu? São pessoas que fazem qualquer coisa pelo poder, pela beleza, pelo sucesso, qualquer coisa. Por isso, quando ele diz aqui, cobiçar, por sua vez, é desejar, ambicionar, apetecer, repara que ele fala, apetecer ardentemente, cobiçar um desejo. Isso só acontece de pessoa para pessoa? Não, não. Basta você eleger uma coisa que você quer. Eleger uma coisa que você quer. Não precisa ser apenas uma pessoa. Pode ser uma profissão, pode ser um sucesso, ser uma estrela, né, de Hollywood, pode ser poder, pode ser dinheiro. Eu quero estar no lugar do outro. Aquilo que você desejar. E para você não tem limites. Para aquela criatura não tem limites. Ela não tem pudor nenhum. Como disse a mãe dessa personagem, ela não é má. Ela não tem sentimento. Então, qualquer um que se torna um obstáculo para que ela consiga aquilo que ela deseja ardentemente, ela passa por cima. Ela passa por cima, sem nenhum remorso. Porque ela se sente justificar o desejo dela. O desejo que ela tem de ter aquilo justifica o que ela precisa fazer. E ele diz aqui: o olhar
é importantíssimo para definir quem realmente somos. Não é à toa que Jesus nos afirma: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22. O que os teus olhos observam? O que teus olhos levam você a cobiçar? E nós sabemos que tem pessoas assim. Então, isso aqui, para mim, ultrapassa o quesito ser humano. Ambicionar, desejar uma mulher ou um homem. Né? Chega coisas que só o homem pode fazer. Porque ninguém vê cachorro, gato, leão, tigre e passarinho ter esse tipo de coisa, sentimento. Né? E isso é o quê? Criação humana. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Aí ele diz aqui, é que olhamos para aquilo que desperta em nós interesse. É que olhamos para aquilo que desperta em nós interesse. Qual tem sido o seu interesse? Tem pessoas que passam uma vida inteira tendo interesse por algo e por alguém, e você nunca desconfia daquilo. Que aquela pessoa que às vezes viveu ao seu lado uma vida inteira, e um dia ela faz algo e fica todo mundo assim. Meu Deus, eu convivi a vida inteira com essa pessoa. Não imaginei que ela era assim. Que ela consegue sufocar aquilo de tal modo que ninguém desconfie. Que ninguém desconfie. Eu tenho uma amiga, não vale a pena a gente dizer o nome, que ela passou por isso. Ela é muito bem casada, uma ótima situação social. Ótimo. O marido era um grande empresário. E ele tinha uma irmã, tem uma irmã, não, apesar que ele já morreu, que era alguns anos mais nova que ele. Grande braço direito dele. Braço direito, braço esquerdo dele. Trabalhavam juntos, administrando a empresa. Aí ele fica doente, precisa se afastar por uns 2 meses. Quando ele volta, ele não tem mais nada. Ele só tem dívidas. Todas as dívidas. Dívidas absurdas estão com ele. Ela tira tudo, tudo, tudo dele. Praticamente foi criada por ele, irmã. Ele nunca, 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 nunca era jovem, tinha tudo. E a partir foi um desgosto tão grande que ele foi adoecendo, adoecendo e morreu. Ela tirou tudo, tudo. E deixou todas as dívidas de empresa, botou tudo no nome dele. Ele teve que vender tudo. Na época tinha negócio de telefone, né? Telefone era caro. Até telefone ele teve que vender para pagar os custos de despesas de empregados, salários, tudo isso. Ela, ela durante vários anos trabalhava com ele e ela ia sonegando tudo, 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 tudo. E ele nunca desconfiou. Irmã, nunca. Foi uma decepção, um choque tão grande, tão grande, tão grande, que ele não resistiu. Ele foi definhando, definhando, porque foi uma decepção, né? Juntou tudo, né? Juntou tudo. Nunca imaginou que algo assim. Quantos casos a gente não vê, né? De filho que passa a perna no pai, até que tira a vida. Tira a vida. Precisa muito. Um caso agora há pouco tempo. A filha, jovem, bonita, médica, 30 anos.
morava com a mãe. A mãe tirou a vida da filha por quê? Ela achou bens, muitos bens. Porque a filha disse para a mãe que estava pensando em casar e ter filhos. E a mãe não queria dividir o que elas tinham com marido, genro e netos. Então ela envenena e mata a filha. Porque ela envenenando, matando a filha, ela fica com tudo. Ela fica com tudo. Viveu muito bem, até que a filha disse: Ah, mãe, estou pensando em começar a procurar alguém, me casar, ter filhos. Acabou. A mãe disse: Não, dividir herança não. Envenenou e matou a filha. Né? Isso aconteceu há pouco tempo aí nos jornais da vida. Percebeu? Aí você disse, ficar assim, meu Deus! Isso são coisas que os homens fazem. É esse desejo de possuir e não querer dividir. Dividir com a filha ele aceitava, mas não. Babado que é isso. Então a filha tinha que morrer solteira. Morrer solteira. Né? Então, isso aqui é que olhamos para aquilo que desperta em nós interesse. Interesse este que manifestamos de acordo com o que desejamos. Assim, quando somos despertados para algo, é bom observar o que moveu esse interesse. Pensa aqui, toda vez que você for despertado para algo, para pensar o que me levou a ter interesse por isso. Por que eu estou interessada nisso? Realizando esse processo de autoconhecimento, estaremos em condições de, ir nos avaliando, buscar superar nossas deficiências. Então, toda vez que a gente olhar para alguma coisa, né? Eu me lembro uma vez, eu acho que já contei isso para vocês, né? Que assim que eu cheguei em Petrópolis, e eu andava pelas ruas aqui de Petrópolis, Avenida Queller, Avenida Ipiranga, né? Aquelas casas lindíssimas, casas, todas elas quase, casas históricas, né? São casas que fazem parte do patrimônio histórico, não pode derrubar. E na frente de cada casa dessas casas tem umas plaquinhas vermelhas contando a história. Essa casa foi construída em 1700 e pouco pelo barão não sei de quem. Essa casa foi construída em 1800 e pouco pelo secretário do imperador. Casas lindas. E eu andando, né, olhando para aquelas casas, né? E, meu Deus, que casa maravilhosa! Que casa linda! Aquele desejo, né? Casas, nossa, tem casas. Daqui a pouco eu escuto no meu ouvido, bem forte, da forma que o meu amigo espiritual sempre fala comigo, ele não fala assim com enfeite, não, ele só falou assim para mim: quem vai limpar? Eu tomei aquele choque, porque eu entendi o quem vai limpar. Quando ele disse quem vai limpar, ele não estava falando só da vassoura, até porque realmente não é a minha praia maravilhosa, entendeu? Ser a super dona de casa. Não é, já tem esses problemas. Mas ele não falou sobre isso. Quando eu entendi o quem vai limpar. É que é o seguinte, para você ter algo assim, tem um custo. Vocês já imaginaram você. Ontem eu estava vendo uma construtora aí, construtora imobiliária, vendendo uma cobertura lá acho que é no Leblon, ou em Botafogo, essas coberturas de 1.900 e qualquer coisa. Ela tem 3 andares, é coisa linda, né? Com móveis, não sei, brotados a ouro, é uma coisa espetacular. E aí o pessoal todo mundo, até que o rapaz virou e falou: gente, vocês já imaginaram, primeiro, o IPTU desse prédio? O condomínio, são 3 andares de cobertura. E o custo para você manter, depender desse imóvel, que são móveis raríssimos, quadros raríssimos, peitos raríssimos. Ele falou, no mínimo, 20 empregados. No mínimo. Empregados
que tenham especialidade. Não é qualquer faxineira que vai tirar pó de um móvel daquele. Porque aí ela pega um produto desses do supermercado do Guanabara para limpar, estraga o móvel daquele. Tem que ser empregados qualificados para cuidar daqueles móveis que são verdadeiras obras de arte. Um empregado desse é caríssimo, entendeu? Eu mesmo não saberia como limpar uma mesa daquela espetacular. Não é qualquer produto de mercado que você vai passar ali. Tem falando sobre isso. O custo mensal para manter aquilo funcionando. Um custo para você mudar. Eu tive conversando, tem uma casa aqui que eles chamam de Casa dos Sete Erros, porque o dono da casa foi um barão lá de 1800 e pouco, ele viajava o mundo todo. E ele era um apaixonado por história. Então, toda vez que ele voltava de uma viagem, uma parede da casa dele, ele fazia um mural daquele país. Então, tem uma parede que é só coisas do Egito. Ele conheceu Santos Dumont, Princesa Isabel, era dessa turma, abolicionista, nunca teve um escravo. Na época, já todos os funcionários eram pagos. Ele nunca teve escravo. A casa dele, eu tive conversando com o bisneto dele, ou bisneto tataraneto dele, que faz, inclusive na casa tem um lustre, que só tem outro no mundo, que fica na Áustria. São dois lustres. Um está na Áustria, outro está na casa. Ele disse que um antiquário ofereceu a ele 3 milhões só por esse lustre. Mas ele não aceitou porque a mãe dele pediu para ele não vender enquanto ela for viva. Aí ele falando comigo que ele precisava consertar o telhado. Só no telhado ele ia gastar mais de 2 milhões para consertar o telhado, que é uma casa linda, uma casa linda. Chamo de Casa Sete Erros, fica na Rua Ipiranga. Então, como você, com salário, vai manter uma casa dessa? Então, quando ele falou para mim assim, quem vai limpar? Eu entendi. Então, você tem que parar para pensar. Eu estou desejando isso. Por quê? Minha ambição é morar numa casa dessa. Se eu tenho condições para morar numa casa dessa, de pagar vários funcionários, fora o jardim, eu tenho condições? Claro que não. Então, só me cabe admirar. Não adianta cobiçar aquilo. Fazer coisas lá para ter aquilo. Que eu não vou conseguir manter aquilo. Então, ele disse aqui, né? Assim, ele diz assim, quando somos despertados para algo, é bom observar o que moveu este interesse. Porque quando um amigo espiritual falou para mim, quem vai limpar? Eu parei, refleti, entendi o que vai limpar. Eu não tenho condições de ter algo assim. Agora, se eu não presto atenção na mensagem dele, eu posso começar o quê? Fantasiar. Não, eu quero. Eu quero. Eu quero ter isso. Eu quero possuir isso. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a se violentar, você começa a violentar os outros, você começa a entrar numa loucura total, disposta a fazer tudo o que for possível, porque você quer aquilo. Você quer aquilo. Você deseja ardentemente aquilo. E você faz qualquer coisa para ter aquilo. E a gente sabe do que uma pessoa é capaz de fazer quando ela entra num desequilíbrio desse de eu quero, eu quero, eu quero. Então, ele diz aqui, quando somos despertados para algo, é bom observar o que moveu esse interesse. Realizando os processos de autoconhecimento, estaremos em condições de ir nos avaliando, buscar superar nossas deficiências. Foi o que eu fiz, eu olhei, entendi a mensagem, falei, tá bom, vou ficar só admirando, sem desejo de possuir, porque eu não posso possuir. Aí ele diz aqui, assim sendo, tenhamos cuidado
com nossas cobiças. Então, quando ele está falando isso aqui, ele não está falando mais de mulher, nem de homem. Assim sendo, tenhamos cuidado com nossas cobiças. Sejam elas definidas por pessoas, bens materiais, ou simplesmente frívolos divertimentos. Porque, se motivos chulos nos despertarem a atenção, todo o nosso corpo estará em trevas a expressar o que temos ou sentimos em nossa intimidade. Espetáculo isso aqui. Então, aqui, né, aí a gente vê Jesus falando que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar. Era aquela, como é que Jesus podia dar essa explicação, essa interpretação que o Cláudio Fajardo deu para a gente aqui há 2000 anos atrás? Então Jesus se concentrou numa coisa que era muito comum naquela época: homens cobiçando mulher alheia. Ou melhor, uma das coisas mais antigas do universo, que é mesmo antes de Jesus. Lembra de Davi, o rei Davi? Lembra que o rei Davi cobiçou a cunhada? Quem conhece a história do rei Davi sabe, né? Davi cobiçou a cunhada e deu do que deu. Bom, problemão. Lembra? Porque João perdeu a cabeça? Que o rei cobiçava a esposa, a cunhada também. O negócio é com a cunhada, né? E quantos fizeram isso? Quantos fizeram isso? Então, Jesus, ele não podia falar sobre isso aqui para aqueles homens, aquelas mulheres, pescadores paupérrimos. Ia falar para Pedro: Pedro, você vai cobiçar um palácio. Pedro nunca passou na porta do palácio, no máximo no templo lá. Lá, porque lá na aldeia que Pedro morava tinha palácio, tinha uma coisinha, cara, até ele podia cobiçar de repente um barquinho melhor do que o dele. Mas essa explicação aqui seria difícil Jesus passar, fazer aquele povo ali daquela época entender. Então ele usa o quê? A mulher. Porque isso é uma coisa que, ó, 1200 de Cristo já tinha esses probleminhas aqui. Já tinha esse tipo de coisa. Então ele usa a mulher, né? Esse desejo pela mulher do outro. Mas quando ele diz aqui, né? Assim sendo, tenhamos cuidado com nossas cobiças, sejam elas definidas por pessoas, bens materiais ou simplesmente frívolos divertimentos. Porque se motivos chulos nos despertarem atenção, todo o nosso corpo estará em trevas a expressar o que temos ou sentimos em nossa intimidade. Que corpo é esse que estará em trevas? Todo o nosso corpo estará em trevas. É o quê? Perispírito, não é? Perispírito. Porque o espírito estará em desequilíbrio. E o desequilíbrio do espírito passa para onde? Antes de chegar aqui, ele passa por onde? Porque esse desejo não é do corpo físico. Não é do corpo físico, né? Porque ele diz, assim sendo, tenhamos cuidado com nossas cobiças. A cobiça aqui é de quem? É do corpo físico? É o corpo físico que cobiça? Ter um Cadillac? Ter uma Ferrari vermelha? O espírito? É a alma? Então, nós somos espíritos. O desejo, a cobiça é do espírito. E aí ele diz, né? Se motivos chulos nos despertarem, nós, espíritos, a atenção,
todo o nosso corpo estará em trevas. Essa cobiça, esse desejo, esse sentimento desequilibrado vai passar para onde? Para o perispírito. A energia deletéria que vem do espírito, do desejo que só o espírito tem, vai passar para o corpo perispiritual. E o corpo perispiritual estará em trevas. E isso vai o quê? Aí sim, passar para o corpo físico, a expressar no nosso corpo o que temos ou sentimos em nossa intimidade. Aí vem as doenças, o câncer, né? A diabetes, a hipertensão e vai por aí afora, os problemas de coluna e essas coisas todas que nós temos, vai se expressar, né? O que temos ou sentimos em nossa intimidade. Aí isso tudo vai se expressar através do corpo. As doenças, que é fruto do que sentimos em nossa intimidade. Então, aqui, ó, o nosso corpo estará em trevas, nosso perispírito. E tudo isso vai o quê? Ó? O corpo não é o mata-borro do espírito. Isso tudo vai explodir aqui no nosso corpo físico. Né? O que está explodindo é o que está em nossa intimidade. Agora, Jesus podia dar essa explicação? Claro que não. Claro que não. Não podia. Então, ele vai usar a mulher. Tá? Fala para que a pessoa possa compreender um pouquinho, desejar a mulher do próximo. Nossa, isso dá uma confusão. E parou aí o entendimento. Mas hoje, a gente pode compreender melhor e ver que isso ultrapassa a questão do desejo de ter uma mulher de ter, ou ter um homem para chamar de seu. Tem muito mais coisas. Né? E aqui no nosso livro, O Segredo das Bem-aventuranças, né, do José Lázaro Boberg, né, ele aqui ele vai falar, né, assim, ó, além do sentido de designar relação extraconjugal, como adultério, Jesus a empregou também um sentido mais geral, referindo-se ao mal ou ao comportamento equivocado, como, por exemplo, nessa passagem, geração adúltera e pecadora. Né? Geração adúltera e pecadora. A verdadeira, está lá em Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem puro coração, nem mesmo pensa no mal. Aquele que olhar, e ele bota o olhar, entre aspas, com intenção impura para uma mulher, agora a gente sabe que a mulher tem um sentido muito mais amplo, no pensamento, já cometeu adultério com ela. Foi o que Jesus fez ao condenar o pecado por pensamentos, pois se trata de impureza da alma. Então, quando Jesus diz que ele que olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério. Então, ele está condenando o quê? Está chamando a nossa atenção para. Não é condenar, a gente tem que cuidar com as palavras, né? Que eles usam condenar. Ele está nos alertando. Não é condenar, é um alerta para que a gente tome cuidado com o nosso pensamento. Porque isso detona o nosso pensamento, dependendo do nosso pensamento, já pode denotar o quê? Impureza da alma. Impureza da alma. Entendamos, não obstante, que não é qualquer pensamento que cria karma negativo para a criatura. Senão a pessoa vai dizer, ai meu Deus do céu, eu pensei nisso, já fui para o inferno. Não, qualquer pensamento. Da mesma forma que não é toda semente
que plantada produz a árvore. O simples olhar que admira a beleza, julgando-a uma criatura vistosa, bonita, não criará karmas. Você olhar para uma mulher, para um homem, alguma coisa e dizer, nossa, como é bonito, quer dizer que você está com desejo. Você está admirando algo que é belo, não é? Você está admirando o belo. Isso não expressa desejo, ambição, pecado. O que causará vínculos fortes e, portanto, carecentes de resgate, é o olhar insistente, é o olhar de cobiça, que provoca movimentos internos emocionais intensos, chegando por vezes até sensações, o que demonstra ter atingido a ligação fluídica entre os dois seres, mesmo que um deles o ignore, e por isso fique isento de culpa. Então, é aquele desejo, se no caso for uma pessoa, que atinge a ligação fluídica entre a e da outra, mesmo que a outra não perceba. Mas é como se você tivesse conseguido invadir o espaço do outro, entendeu? Então, ele diz aqui, chegando por vezes até as sensações, os tais amores platônicos, né? O que demonstra ter atingido a ligação fluídica entre os dois seres, mesmo que o deles o ignore, e por isso fique isento de culpa. Essa força mental em ação tem seu ponto de partida no espírito, e por isso nele impregna suas consequências, que se imprimem para futuro cancelamento pelo resgate. Então, quando você tem aquela força, aquele desejo por uma pessoa, por algo, isso vem do espírito, tá? E vai impregnar o seu perispírito, e daí virão o quê? Consequências. Consequências. E isso só acaba quando você tiver conseguido eliminar todos os resquícios daquele equívoco. Aí é que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 26, daí não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Enquanto você não tiver conseguido cancelar todas as consequências funestas daquele teu pensamento. Perceberam como as coisas, como o tal do Sermão da Montanha, por isso que o Sermão da Montanha é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. Todo ligado às questões morais. Por isso o Senhor diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Aí a gente vai conseguindo entender o que Jesus quis dizer. Vigiai e orai. Vigie a si próprio. E ore a Deus pedindo forças para você resistir às tentações. Para que você não caia no abismo. Que como nós vimos na última aula do Drama de Obsessão, o abismo é muito feio. E como tem o ditado popular, né, que diz assim, ditado popular não, dizem que foi Confúcio que disse isso. Quando você olha muito para o abismo olha para você. Então vamos voltar aqui para o Cláudio Fajardo. Ele diz aqui, já em seu coração cometeu adultério com ela. Neste versículo, Jesus amplia o entendimento do que seja cometer adultério. Adultério deixa de ser simplesmente o ato de relacionar sexualmente com outra mulher ou homem, para ser o simples desejo de tal ação.
o desejo desequilibrado de cobiçar alguma coisa. A partir de Jesus, o sentimento passa a ter tanta importância quanto a própria ação. Já em seu coração, né, ele diz, já em seu coração cometeu adultério. Já em seu coração define o quê? O sentimento que move a ação. Tem gente que passa uma vida toda tentando eliminar, matar outra, mas nunca pega uma faca e um revólver e mata. Tem pessoas que são assim, que passam a vida toda querendo eliminar a outra, odeia tanto a outra, mas nunca tira a vida do outro. Mas em seu coração ela matou. Ela já matou. Entendeu? Ela já matou. Ela já. O sentimento já se concretizou dentro dela. Ela já matou a outra. Então ela diz aqui: já em seu coração define o sentimento que move a ação como fator desencadeador do erro. Porque só desejar matar outro já é um terrível erro. E como estou falando, não é aquela coisa de, meu Deus, eu quero que você morra. E depois você fala, ai meu Deus, como é que eu pude pensar isso? Né? Você tem, lógico que você não deve jogar isso. Mas não quer dizer, aquilo que você falou do momento de raiva. Você não cristalizou isso dentro de você. Tanto que você se arrepende imediatamente. Então não é isso que vai agravar a sua vida. Porque do nível evolutivo que a gente vive, isso acontece a muitos. Lembra de João e Tiago? Senhor, por que o senhor não manda um foguete lá, um raio, e destrói aquela aldeia toda? Que aquele povo não quis dar receber o senhor da sua casa? Foi quem falou isso? João Evangelista e Tiago, dois grandes discípulos de Jesus. Mas eles falaram a verdade. Eles não falaram assim por falar. Não, eles eram sabedores do poder de Jesus. Sabedores do poder de Jesus. Então, isso é assim, ó, esse povo não quis te receber. Faz um raio descer em cima deles e calcina, destrói aquela aldeia. Então, eles sabiam do poder de Jesus, sabiam que se Jesus quisesse, podia fazer, e liquidava todo mundo, e eles iam passar, ainda olhando os cadáveres e iam embora. Mas assim, ó, calcina, a gente passa por lá, ainda olha assim, e vai para Jerusalém. Foi o desejo deles. Aí Jesus falou: não, que isso, meu filho? Como assim? Aí, entendeu? Aquilo pesou para eles? Não, porque eles ainda estavam, entendeu? Naquela coisa ainda do grau evolutivo ali, que ainda era muito complexo. Como ele falou, não é isso que vai. Oh, meu Deus, isso vai me causar em 3 encarnações de sofrimento atroz. Não. É o agasalhar. É o agasalhar. Aí sim. Aí ele diz aqui, né? Ele fala aqui, é que já em seu coração define o sentimento que move a ação, como um fator desencadeador do erro, que na análise das motivações conseguimos entender as causas das coisas e assim evitar o mal pelo entendimento do que o gera. Portanto, ao pensarmos, ao desejarmos, já estamos agindo e, consequentemente, nos responsabilizando pelo que emitimos a quem quer que seja. Então, quando você deseja e agasalha o mal, o ensinamento de Jesus é claro, não deixa dúvida, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você desejou, agasalhou o mal, acabou. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu trouxe um texto aqui, né, que vai falar sobre o adultério em si. Eu acho que todos vocês estão vendo, né? E ele vai dizer assim: adultério. A palavra adultério não deve ser aqui entendida
no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nessa passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Está lá em Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado. Pecado é o equívoco, né? Mesmo em pensamento, porque ele é o sinal de impureza. Aí aqui eu trouxe um texto de um livro que eu nem conhecia, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que tem por título Assim Vencerás. Esse livro tem esse texto chamado Pensamento e Forma. Eu achei muito interessante. Onde Emmanuel diz assim: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Figuremos a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração, traçando a si mesma o curso que lhe é própria. Então, a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração, traçando a si mesmo o curso que lhe é própria. O pensamento vibra desse modo, no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o arquiteto imagina um edifício a elevar-se do solo. O técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do homem. O escultor arranca ao mármore os primores da estatuária, e o artista compõe sublimadas formações da beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. E é também pensando que o Sovina, o pão duro, né, levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto o preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Em razão disso, depois da morte, mais intensivamente, vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz, pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Com isso, sejamos igualmente dizer, com isso desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados. Agimos e reagimos. E se os missionários do bem recebem dos planos superiores a força que lhes enriquece as ações para as vitórias da luz, os empreiteiros do mal recolhem dos planos inferiores as sugestões que lhes infelicitam a senda, inclinando-os aos resvaladores da treva. Reflitamos no magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Viverá o homem onde situe o coração, diz-nos o Evangelho. E podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará, como é justo, a forma de nossa vida. Eu achei esse texto de Emmanuel maravilhoso, né? Eu achei esse texto maravilhoso. Então a gente vê. Vamos botar a data da semana que vem, né? A data da semana que vem, hoje são 30, né? Semana que vem, dia 6 do 8. 6 do 8 a gente vai começar aqui. Se o que pensamos nos leva a conhecer. 6 do 8. Se o que pensamos nos leva a cometer ou não adultério. Aí é 6 do 8, né? Então, eu fiquei pensando, né, nessa aula de hoje, né? Nós começamos a falar em adultério, né? Em adultério. Mas aí a gente vai perceber
que esse adultério aqui, né, já não é mais esse adulterar, desejar uma pessoa outra. Olha que lição extraordinária, né? Jesus e o Cláudio Fajardo, né, nos interpreta isso, nos esclarece isso. Olha como nós temos que cuidar do nosso pensamento, né? Do nosso olhar. Ele fala, o olhar, porque tudo começa no nosso olhar, né? Eu olho, analiso, desejo ou não, compreendo ou não, admiro o equilíbrio com o desequilíbrio. E a partir daí se instala na minha mente a doença. Pode se instalar a doença na minha mente. A partir dessa doença instalada, meus pensamentos já serão todos viciosos. E como disse Jesus, o meu corpo se transformará no inferno, o meu perispírito. Então tudo está aqui, né? Tudo está aqui. Por isso é aquele evangelho, se seus olhos forem maus, arranca-os, né? Então a gente tem que, a cada dia que passa, a cada momento que a gente vive, a gente tem que se vigiar, se autoanalisar. Aí volta da questão 919A do Livro dos Espíritos, né? Quando Agostinho diz todo dia, não é uma vez por semana, todo dia, analisa teus pensamentos, seus atos, para que você possa cortar o mal pela raiz. Alberto, o que que você pode colaborar conosco falando sobre isso aí? Veja bem, é, isso tudo passa pelo desejo, né? E aí, em outros estudos, a gente teve acesso a um entendimento de que o desejo, a gente precisa conter o desejo, porque do desejo surge todo esse tipo de atração por algo material, por uma pessoa e por aí vai. Então, essa força, essa energia do desejo dentro de nós, ela tem que ser a gente, controlada, contida, porque do desejo você aciona o teu olhar, o teu pensamento, do pensamento o olhar e daí por diante. Então, a gente tem que estar muito atento aos nossos desejos, porque o desejo ele pode nos gerar armadilhas, né? E tem pessoa que vai dizer, E aí ah, vai gerar cobiça e é tudo que a gente já comentou aqui. tem gente que vai dizer assim, ah, isso é terrorismo. Não, não é terrorismo. Ah, isso é terrorismo. Não, não é terrorismo. Tanto que a gente falou, se você tem aquele momento, né, não quer dizer que isso vai marcar você, mas é o agasalhar aquele momento e dar vazão àquele sentimento. Porque na nossa altura do campeonato, no nosso grau evolutivo, é normal a gente olhar, oh meu Deus, eu queria tanto ter aquilo, ficar uns 2, 3 dias pensando naquilo. Está normal dentro do nosso grau evolutivo. Mas você transformar aquilo numa tortura, e aí você, né, viver anos e anos e anos nessa tortura do desejo daquilo, sem nunca alcançar, e aí você um dia acha que pode alcançar aquilo. Ah, mas você, para alcançar isso, você vai ter que fazer algumas concessões. Aí você diz, eu aceito fazer essas concessões. Aí acabou. Aí você vai ter um problema terrível. Carmen, mais uns minutinhos aí. Então, essa palavra adulterar, nossa, mãe, é o que a gente vê nesse mundo aí, adulterando as licitações, pegando a parte, né? É tudo isso aqui, adulterar.
você enganar os outros. Você é o que a gente mais vê. Você pegar a sua parte, qual o problema? Só um terço. E aí? Qual o problema? É que nem a Fátima, né? Ela faz qualquer coisa. Coisa. E é um círculo vicioso que a pessoa, que nem aquele que está preso, né, disse que ele era viciado, né, Isso. o nosso governante. Ele É. tinha um vício, ele explanou isso na hora do julgamento dele. Eu sou viciado em roubar. E era mesmo. A pessoa fica doente. Gera uma patologia, como você falou. A pessoa doente, fica doente mesmo. Se ela não se tratar, ela não se cura, ela fica permanentemente nessa doideira de estar sempre tirando, qual é o problema? Um pouquinho, 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 pouquinho. pouquinho, pouquinho, você atrasa o processo de todo mundo, é escola, é merenda, é hospital, é remédio, é tudo. Você vira um vício. Esses médicos doentes aí que fazem essas coisas aí que a gente sabe é beça, se aproveitam. É o quê? Esse desejo incontrolável, patológico. Eles falam, né? É, então a palavra mulher aí foi o que Jesus pôde, né? Para dar essa lição, usa a mulher. Porque era uma coisa adultério, né? Desejar a mulher do próximo, marido da outra. É o que o povo mais tinha. Mas é só hoje a gente consegue entender que ele não está se referindo apenas a desejar. Não, É a coisa maior, né? muito, muito. Diz o outro aí, é querer botar a mão onde você não pode alcançar. Sim, E aí você tenta esticar o braço um pouquinho mais, né? Para ver se ele chega lá. é. A questão do equilíbrio em tudo, né, E o tudo, Rose? Em realmente. tudo tem que ter um equilíbrio, É, né? Os extremos É. são perigosos. quando você, O excesso, né? O excesso. quando você, Nada em excesso. quando você desequilibra, você cai. Quando você desequilibra, você cai. Não tem ninguém que se desequilibre e não caia. Desequilibrou, caiu. Agora, se o tombo vai ser grande ou pequeno, vai depender do tamanho do desequilíbrio. Mas desequilibrou, cai. E tem consequências. Sempre haverá consequências. Ninguém consegue escapar das consequências. Pode demorar. Eu, outro dia, né, estava vendo, estava até comentando com meu marido, né, sobre isso. Uma irmã nossa, né, nossa irmã, aos 95 anos, 95 anos, foi levada às barras do tribunal na Alemanha, porque ela era uma criminosa nazista. E somente quando ela estava com 90 anos foi descoberto, né? Acredito que até sabiam, mas tentavam. Mas as pressões, pressões. Aí, a partir dos 90 anos, o escândalo veio, foi aumentando, aumentando, aumentando. Aos 95 anos, ela foi julgada e condenada. E eu estava falando para o meu marido, eu digo, meu Deus do céu, imagina o escândalo e os crimes dela bárbaros, da pior qualidade, né? Porque imagina os netos, bisnetos, talvez até tataranetos, ouvindo o relato da ficha corrida dela do tribunal, ela na cadeira de rodas. Aquela carinha daquela velhinha, cabecinha branca, rosto angelical, bem idosinha, bem vovozinha. E eu falei assim: meu Deus, Deus deixou esta mulher viva até os 95 anos, toda cheia de problema de saúde, para que ela pudesse se, né, justificar perante a lei, se apresentar perante a lei da terra. Porque até então o julgamento é o da terra, pelos crimes que ela cometeu quando tinha 17 anos, que ela foi da juventude comunista e depois se inscreveu naquelas Gestapo e foi secretária
do diretor de Auschwitz, como secretária, já viu, né? Que ela não aprontou. Então, eu fiquei falando, Deus deu a essa mulher o tempo de vida. Eu não sei se ela já morreu. Isso aconteceu até os 3 anos, 95 anos, para que ela fosse levada às barras do tribunal, passasse por todo aquele julgamento, ouvindo os crimes, e ainda tinham pessoas que foram vítimas dela vivas ainda, contando as arbitrariedades, o horror do que ela fez. Coisas que netos não imaginavam que a vovó tivesse feito. E ouvindo que aquela vovó fez, quando era jovem, bonita e forte. E Deus deu a ela a vida, e ela foi. Aí eu falei assim: meu Deus, né? Talvez ali esteja começando o processo de expiação dela, que é a vergonha. E ela lúcida, não era, não estava com Alzheimer, não. Mente lúcida. Toda aquela sociedade, vizinhos da cidade que ela mora, que ela era muito benquista na cidade. Todo mundo olhando para ela, né? E a família grande, porque todo mundo não acreditava, né? Mas quando começou os depoimentos e as fotos, ela jovem, de uniforme, aquela coisa toda, aí a ficha começou a cair. São as consequências. Ali começam as consequências, que vão se alongar pelas tragédias que aquela mulher provocou. Ninguém escapa. E talvez isso tenha começado aonde? Numa sede de poder que ela teve quando era jovem. Quando ela foi colocada, ela entrou para a juventude hitlerista contra a vontade do pai. Quando o pai soube, ficou revoltado, mandou ela sair, ela não quis sair, e aí o pai a expulsou de casa. Aí ela foi morar com os amigos, e depois ela foi convidada a ser secretária. Já devia ter mostrado o talento dela, né? Então ela foi convidada para ser secretária lá no campo de concentração. Ali ela olhou e viu o quê? Aqui eu vou poder ter poder, domínio, inspirar terror. Bom, era o que ela queria. E ali ela começou, começou. Escapou de Nuremberg, do julgamento, porque conseguiu fugir, escapou do julgamento de Nuremberg, que muitas mulheres foram enforcadas do julgamento de Nuremberg, condenadas à morte. Ela escapou e conseguiu ficar escondida do olhar dos homens. Mas um dia, sempre tem um dia, né? E aí começa. Quanto tempo vai durar isso? Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas, como disse Jesus, ninguém vai sair daí sem pagar o último centil. Mas tudo começou num dia que ela olhou e viu a possibilidade de ter um poder. Talvez, como jovem, na juventude hitlerista, talvez um dia, quando der a ela a oportunidade de chutar o judeu. De repente, alguém prendeu um judeu, né? Como faziam com muitos, tiravam de dentro de casa, né? E ela ali vendo. E, de repente, teve assim, eu vou dar um chute também. E chutou, e viu que o outro que ela chutou não reagiu. E todo mundo aplaudiu. Ela disse, nossa, isso dá ibope. E, de repente, tudo pode ter começado naquele pontapé. Naquele pontapé. Se talvez ela se arrependesse, meu Deus, eu chutei uma pessoa, que horror. Pronto, olha, quanta dor teria cortado. Mas ela gostou do primeiro pontapé, deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, por aí vai. É o que pode acontecer com qualquer um de nós, ou com certeza já aconteceu. Cada um de nós. Quantos pontapés nós já devemos ter dado lá no passado, que desgringou e nada muito bonito? Somente agora a gente está conseguindo sair dessa situação, né? Então, por isso a gente tem que vigiar e orar. Porque nenhum de nós
está livre disso. Né? O que esses irmãos fizeram, nós já fizemos também. E temos que tomar cuidado para não fazer amanhã. Porque nós ainda temos orgulho, muita vaidade e ainda somos muito egoístas. E essa tríade é terrível. Nenhum de nós está livre disso. Então, aproveitar para refletir, pedir sempre a Deus ombros fortes para não cairmos em tentação. Porque seremos tentados ainda, muitas e muitas vezes. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui esse nosso estudo, essa nossa reflexão, né? E sempre pedindo a Deus proteção, força, para a gente ter inteligência, discernimento, para não se deixar arrastar pelo tsunami, que está em moda ainda. Tivemos aí esses 2 dias tsunamis. Então, que a gente tome cuidado, para não se deixar levar pelo tsunami. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça, e daqui a pouco a gente tem a nossa irradiação para os desencarnados, né? Eu vou deixar com você, tá, Carmen, um anfitrião. Um Tá. beijo no coração de todos.